Olá! Hoje no mundo político, o destaque é a liberdade de imprensa no Brasil e os desafios para essa liberdade. Nessa semana foi comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, justamente no momento em que boa parte dos jornalistas lidam com um cenário de instabilidade política e erosão democrática. Que dificuldades os profissionais enfrentam e qual é o papel que se espera de uma imprensa livre? Eu vou conversar com o professor Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um dos criadores do Objetos, um projeto ligado à universidade que acompanha e monitora a ética praticada por jornalistas e meios de comunicação. Tudo bem, Rogério? Obrigada por atender a gente. Tudo bem, olá a todos. Rogério, o Brasil ocupa, vamos começar por esse ranking que não é nada de se orgulhar, né? O Brasil ocupa o 110º lugar em liberdade de imprensa no mundo. Qual é a causa desse mau resultado? Olha, esse mau resultado, nós somos o número 110 em 180 nações do mundo todo, né? Isso quer dizer que 109 nações estão em melhor situação que o Brasil. Isso porque o Brasil não vem fazendo, né, o seu dever de casa, que é consolidar sua democracia e entender que o jornalismo é um instrumento da cidadania, um instrumento de levar informação para as pessoas. Toda vez quando você tem um país com problemas de liberdade de imprensa, esse país não dá garantias mínimas para que profissionais como você, como eu, como qualquer um que vai buscar informação e levar para o público, tenha garantias mínimas de trabalhar e voltar para casa são e salvo, né? E fazer bem o seu trabalho. Que tipo de garantias são essas? Olha, garantias constitucionais, né, de você, por exemplo, ter governos que prestem contas para a população, né? Em democracias, o patrão sempre é quem? É o povo. Então, os governos precisam prestar contas dos seus atos públicos para a população. Uma das maneiras dessa informação chegar para o público é via o jornalismo, né? Então, garantir condições mínimas. O que a gente vem observando nos últimos 3 anos, infelizmente, é o governo federal e outros governos aliados atacando os jornalistas, né? Descredibilizando os jornalistas, humilhando publicamente jornalistas e, às vezes, até o que? Incitando populares, eleitores a atacar jornalistas. A gente tem casos de jornalistas sendo, perseguidos na rua, apanhando em manifestações, levando pedradas, ameaças de morte. É o fim dos mundos. Uhum. Nós temos, no Brasil, nós podemos falar de ameaça à vida, não é? De jornalistas. Nós temos um caso que está acontecendo agora que chama a atenção, que tem um jornalista inglês, né, e um brasileiro, que é um indigenista, que estão desaparecidos, né, há temor de que eles tenham sido mortos exatamente no exercício do trabalho, porque há 3 dias ninguém sabe deles, esse é o 4º dia de busca, não é? De desaparecimento, 3º dia de busca. Enfim, como é que você olha para um caso como esse, não é? Que chamou atenção, até porque o próprio presidente da República disse que sugeriu que eles estavam se expondo. Olha, infelizmente, a gente vem observando o descaso das autoridades e, sobretudo, do governo federal com relação ao jornalismo, né? E aos jornalistas. Jornalistas são trabalhadores como qualquer outra pessoa. Jornalistas são trabalhadores que estiveram e estão na linha de frente se expondo ao vírus, né? O coronavírus, que, né, está voltando com força total, né? Então, jornalistas desde o dia 1º de janeiro de 2019, o dia da posse do presidente da República, vêm sendo maltratados pelo presidente da República,
pelo Ministério da Justiça, que já chegou a intimar jornalistas ao longo dos anos, aplicando a extinta Lei de Segurança Nacional, pela Procuradoria-Geral da República, pela Advocacia-Geral da União. Então, são os aparatos do Estado, infelizmente, vêm sendo usados para intimidar jornalistas, tendo em vista que é um governo que ele não se dá o dever de prestar contas para a população. O caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira é sintomático, infelizmente, né? A vergonha que passávamos nos últimos 3 anos de ver uma explosão de casos de ataques aos jornalistas. O último relatório da Federação Nacional de Jornalistas apontou que no ano passado tivemos 430 ataques no ano, né? Então é mais de um por dia, e o maior agressor é o presidente da República, né? O maior, aquele que mais ofende, que mais ataca publicamente os jornalistas. Então a gente já vinha passando vergonha desse descaso que as autoridades fazem no Brasil. E agora, com o caso de um jornalista britânico que mora no país há anos, que estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, que é casado com uma brasileira, tem domicílio no Brasil. Infelizmente, isso torna a coisa sem fronteiras, né? Esperamos que eles sejam encontrados com vida e que as autoridades adotem esse caso para o quê? Para zelar pela segurança dos jornalistas no Brasil. Você falou da fala do presidente de ontem, né, que foi o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Ele acusou jornalistas de produzirem fake news, né? Por que justamente fake news? O que motiva o presidente a, enfim, usar esse discurso contra jornalistas? Olha, estudos da área da comunicação, da ciência política, já vêm mostrando que essa não é uma novidade. O presidente da República está reproduzindo, literalmente, a cartilha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é o primeiro líder de alcance global que vai apontar o dedo para os jornalistas e vai dizer "you are a fake news", né? Quer dizer, você é uma notícia falsa, você traz notícias falsas. É uma maneira de descredibilizar a imprensa, é uma maneira de o quê? De tirar o crédito da imprensa, de estabelecer a suspeita de que mentiras estão sendo transmitidas. Essa é uma maneira do quê? De você isolar, criar um inimigo público, criar uma estratégia de uma cortina de fumaça para muitas vezes fazer com que as pessoas, os jornalistas e outras pessoas se indignem com relação a esse tipo de atitude, que é uma atitude não republicana, uma atitude que não tem nada a ver com o decoro, nem com a liturgia do cargo da presidência da República. Então as pessoas se indignam com isso e deixam de observar outras coisas que são efetivamente preocupantes, como o combate à pandemia no Brasil, como o combate à inflação que flagela todos no Brasil, como o não crescimento econômico, o desemprego que está em uma escalada terrível. Então todas essas coisas ficam no segundo plano quando o presidente da República reproduz, né, uma fala, uma acusação que efetivamente, né, não condiz com a verdade. Uhum. O que você pensa da questão do assédio judicial? Isso tem sido apontado, inclusive em entrevistas de advogados que atendem jornalistas, que eles têm sido vítimas e mais vítimas do que as empresas. Muitas vezes, homens públicos preferem, ao mover um processo, preferem mover contra o jornalista do que contra a empresa. Como é que você vê essa discussão? Olha, o assédio judicial é uma praga que efetivamente está atacando o jornalismo, o setor, a indústria jornalística e, sobretudo, os trabalhadores jornalistas. Como é que acontecia há décadas atrás? Era natural que, e até às vezes esperado, que autoridades que estavam sendo investigadas, na tentativa de intimidar jornalistas, processavam jornalistas pedindo danos morais ou danos materiais, coisas do tipo, né? Então, era uma maneira de fazer como que era um cala-boca para os jornalistas.
Mas, geralmente, essas autoridades, elas moviam ações na área penal, criminal, contra o jornalista, o que ameaçava ele, em caso de condenação, a ser preso, e moviam ações na área civil nas empresas, que é onde eles poderiam retirar dinheiros, indenizações e por aí vai. Isso não existe mais, né? Infelizmente, hoje, o assédio judicial, praticado inclusive por membros do Poder Judiciário, a gente tem um caso emblemático no Brasil, né? Esse assédio judicial não respeita, justamente, né? Esse assédio judicial não respeita mais essas fronteiras. Então, são formas de você inviabilizar o trabalho jornalístico. Né? Então, o jornalista que está soterrado ou que se vê na iminência de ter que pagar indenizações de dezenas ou às vezes de centenas de milhares de reais, ele simplesmente deixa de trabalhar. É o caso do jornalista Rubens Valente. Ele foi condenado na justiça a pagar uma indenização de mais de 310 mil reais, e nesse tempo de tramitação, ele não pôde, por exemplo, fazer novas investigações sobre as pessoas que estavam envolvidas. Então, ele ficou meio que apartado. Né? Então, essa é uma maneira de você tirar um jornalista de campo, de você tirar um jornalista do campo de investigação. É uma maneira de você intimidá-lo, de você colocar medo e gerar o que é muito ruim, né? Uma situação de autocensura, muitas vezes por medo de processo, mesmo tendo feito muito bem o seu trabalho de apuração, de verificação, de ouvir os lados da história, isso é obrigação dos jornalistas. Os jornalistas profissionais precisam fazer isso de maneira responsável e ética. Mesmo fazendo tudo isso, jornalistas, infelizmente, não têm sempre escapado desse tipo de assédio, de garrote, que acaba provocando censura no jornalismo brasileiro. Então, isso é muito ruim. Né? É ruim porque toda vez quando há um ataque ao jornalismo e ao jornalista, isso não é um ataque apenas à categoria. As pessoas precisam entender. O jornalista, ele é o quê? Ele é um operário da informação que faz com que essa informação chegue ao outro lado. Então, se a jornalista ela é ofendida pelo presidente da República, se o repórter ele é ofendido pelo presidente da República, se ele é impedido de ter acesso a uma informação, o que acontece? A informação não chega no outro lado, no público. Então, é o direito à informação do público que é atacado quando se ataca o jornalismo. Agora, não é só uma questão classista. Sim, nós falamos de empresa e jornalista, não é? Existe, na verdade, uma grande assimetria entre o jornalista e a empresa, o veículo de comunicação, de imprensa que o emprega, não é? Coisa que já foi identificada nessas ações, mas assim, não por acaso os jornalistas estão sendo assediados judicialmente dessa forma, né? Até pela fragilidade. Mas o que eu queria realmente perguntar quando a gente fala em liberdade de imprensa, de que imprensa nós falamos? Nós estamos falando dos jornalistas ou dos veículos? Nós podemos colocar no mesmo pacote jornalistas e imprensa e veículos? Olha, nem sempre são colocados no mesmo pacote, né? Eu penso que nós precisamos estender a liberdade de imprensa para profissionais e meios, até porque existem muitos profissionais que não têm vínculo empregatício, que são freelancers, que fazem trabalhos esporádicos, que trabalham para diversos empregadores como prestadores de serviço. Cada vez mais. Cada vez mais, com um mercado de trabalho cada vez mais enxuto, né, com menos oportunidades. Então, pensar a liberdade de imprensa para além de uma liberdade de empresa, né, fazendo esse trocadilho. E aí eu chamo a atenção para algumas coisas. Sim, é verdade, há uma assimetria muito grande entre os poderosos, as empresas e os jornalistas profissionais. Eles não têm capacidade de solvência ou de pagar indenizações milionárias como essa, ou né, de milhares de reais. Então, é necessário que a gente, como sociedade, fortaleça o lugar dos jornalistas para que eles possam, atuando, fortalecer a indústria jornalística e o jornalismo como um instrumento social. O jornalismo ele é um instrumento da cidadania, né? Na medida em que a gente tem uma cidadania bem informada,
essas pessoas, mulheres e homens, serão mais capazes de fazer as melhores escolhas. Escolhas políticas, escolhas da vida social, da vida coletiva, escolher o melhor candidato, escolher o melhor caminho para como vai rumar sua cidade, seu estado, seu país, né? Ontem, no Dia da Liberdade, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a gente teve uma boa notícia que veio dos tribunais. A 24ª Vara Civil de São Paulo, né, a juíza Tamara Matos, deu ganho de causa ao Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que há alguns anos havia entrado com uma ação civil pública pedindo contra o presidente da República, pedindo reparação por danos morais aos jornalistas brasileiros por conta de todos esses xingamentos. A sentença foi dada de maneira parcial para os jornalistas. O presidente da República foi condenado a pagar R$100 mil, que vai ser depositado, caso haja a condenação, né, porque cabe recurso, mas caso haja a condenação e seja mantida a condenação até o final da tramitação, R$100 mil para o Fundo de Direitos Difusos, né? Claro, essa é uma decisão histórica. Por quê? Porque nós não temos conhecimento de um outro presidente da República, em exercício do cargo, que tenha sido condenado na justiça porque ofendeu toda uma categoria profissional, né? Isso aconteceu ontem. Claro, eu falei, cabe recurso, ele pode apelar, ele pode derrubar essa decisão, mas é uma decisão histórica porque ela abre um precedente importante, né, de que jornalistas também, nesse caso em que estão sendo constantemente ofendidos, perseguidos, maltratados, atacados, agredidos, eles podem reagir na justiça pedindo danos morais. Veja que numa situação prática, o que acontece? Os jornalistas vão perguntar coisas para o presidente da República. O presidente da República, em várias ocasiões, xingou jornalistas mulheres, jornalistas homens, né? Ele preferencialmente as mulheres, segundo dados que foram levantados recentemente, não é? Exatamente, né? Quer dizer, é uma medida misógina, uma medida agressiva contra as mulheres, e nenhum desses jornalistas pode xingar de volta. E nenhum deles faz isso, porque eles estão ali para trabalhar, eles estão ali para brigar, né? Mas eles também não estão ali para serem ofendidos. Eles estão ali para buscar informação. Então, deve ser uma relação, sabe, cordial, de respeito mútuo. Acontece que só tem acontecido o respeito de um lado, dos jornalistas para o presidente da República. Ele não vem respeitando a categoria dos jornalistas e não vem respeitando o público do jornalismo, que são os cidadãos e as cidadãs, que são, né, os verdadeiros receptores dessas informações. Então, essa decisão de ontem é importante, ela é histórica. Espero que ela venha trazer novos ares para que a gente tenha condições e relações mais saudáveis, né? Todos os presidentes da República, prefeitos, deputados, políticos de uma maneira geral, podem ter as suas diferenças com os jornalistas. Podem não concordar com uma reportagem, achar que uma reportagem não foi equilibrada, mas eles precisam prestar contas para o público. E o jornalismo é uma maneira de fazer isso. Agora, falando em... Você fez uma menção aí sobre formação de jornalista. Você trabalha com monitoramento da ética no jornalismo, não é? Quando os problemas éticos aparecem no exercício da profissão? Olha, aparecem quando há erro ou má fé, né? Erro do ponto de vista de despreparo, de pressa, quando eu digo uma pressa, né, eu estou dizendo de você queimar etapas do processo produtivo do jornalismo, né? Você busca informação, você tem que verificar essa informação, ouvir os lados, rechecar essa informação, embalar numa linguagem clara para as pessoas para depois poder divulgar. Na pressa, muitas vezes, alguns jornalistas queimam algumas dessas etapas, o que permite que haja erros, né? Erros podem ser resultado de erros técnicos ou éticos. E também pode haver o caso de jornalistas de má fé que podem enviesar, né, tornar parcial o seu relato, tornar né, de uma maneira enviesada, de maneira distorcida a informação. Então,
A pressa contribui para esse tipo de coisa, a má formação, alinhamentos ideológicos, alinhamentos financeiros, tudo isso pode alimentar e fazer com que problemas éticos aconteçam dentro da prática do jornalismo, sim. Isso pode trazer prejuízo para essa noção da liberdade de imprensa? Eu digo isso porque nos anos recentes no Brasil, a gente pode datar mais ou menos, especialmente lá do início, lá para 2012, 2013 e tal, começou, especialmente com 2013, esse discurso anti-imprensa, especialmente na figura do Sistema Globo, não é? da Rede Globo. E essa é uma ideia que vai assim da extrema direita, não é? Da extrema direita à extrema esquerda. Você tem manifestações que colocam em dúvida a respeitabilidade da imprensa em geral, né? E a pergunta é essa: em que medida esse tipo de exercício da profissão, que é pouco ético, pode colocar aí em questão mesmo a liberdade da imprensa, né? Sim, quando há erros éticos, quando há erros do jornalismo, o jornalismo contribui para esse tipo de julgamento, contribui para esse tipo de condenação da imprensa, né? Agora, o jornalismo, como qualquer atividade profissional, é uma atividade imperfeita porque é feito por humanos, né? Isso não significa que a gente tenha que ser leniente ou complacente com os erros, não. Não temos compromisso com os erros, né? Os erros precisam ser combatidos. O jornalismo precisa ser mais transparente, por exemplo. O jornalismo brasileiro precisa ser mais transparente. O que significa ser o quê? Mais horizontalizado, dialogar mais com o seu público, reconhecer e às vezes fazer uma autocrítica que às vezes o jornalismo espera de partidos, ou de governos, ou de políticos, né? Então, às vezes, sim, é necessário que a gente faça autocrítica e que a gente melhore o nosso serviço. Mas é evidente que nos últimos 7, 8 ou quase 10 anos tem havido o crescimento de um discurso que é antissistema jornalístico, antissistema político, anti-instituições, antijudiciário, antilegislativo. Isso tudo é muito ruim. A gente precisa reformar e aperfeiçoar as nossas instituições, não acabar com elas. Acabar com elas e vamos colocar o quê no lugar? Né? Não há saída senão pela política. Por quê? Porque a política é a forma como os humanos criaram, a forma como os humanos acabaram criando para a gente discutir soluções coletivas para problemas que são coletivos, que não são individuais. As saídas individuais não são as melhores saídas. Agora, Rogério, o que mudou para o mundo do jornalismo com a ascensão das redes sociais e como fonte de informação, não é? E num mundo de pós-verdade, não é? Mudou muita coisa. As redes sociais vieram para tirar um protagonismo que antes havia para o jornalismo convencional. As pessoas se informavam quase que exclusivamente pelos meios jornalísticos, e isso deixou de existir, né? Houve uma descentralização desses canais, permitiu também que houvesse uma participação maior do público, o que é bem-vindo para o jornalismo, né? Mas permitiu também que a gente abrisse, infelizmente, bueiros para grupos que são extremistas, grupos que são discriminatórios, racistas, xenófobos, homofóbicos, classistas, e que, infelizmente, não contribuem para uma coesão do tecido social, né? São aqueles que destroem e que promovem o populismo de extrema-direita, que promovem ações que são agressivas. Recentemente, no dia 3 de maio, quando se celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, o laboratório onde eu trabalho, né, o Observatório da Ética Jornalística, nós lançamos uma cartilha que tenta chamar atenção para a população que os ataques contra o jornalismo são ataques contra a cidadania e contra a democracia, né? Então, esse material, que pode ser baixado gratuitamente, ele tenta mostrar que toda vez quando um jornalista ele é agredido, ele é atacado, as pessoas
lá na ponta, né, lá na sociedade, podem deixar de saber de algo que aquele jornalista estava investigando. Por isso que é necessário garantir aos jornalistas, aos ativistas de direitos humanos, aos indigenistas, a todas essas pessoas que trabalham, né, por políticas públicas, para que essas pessoas tenham condições mínimas, né, de dignidade, de segurança para fazer bem o seu trabalho, que é um trabalho para a coletividade. Como é que você avalia a forma como os veículos, os próprios jornalistas, né, os veículos tradicionais lidam com a questão da desinformação e fake news, as estratégias que têm sido usadas até agora, não é? Olha, temos aprendido muito e de maneira muito rápida nos últimos anos, sabe? Porque, claro que a desinformação, por conta das redes sociais e das plataformas digitais, elas alcançaram um volume e uma rapidez inéditas. Claro que a mentira, o boato, a desinformação já existiam, sempre existiram na história dos humanos. Só que agora elas encontraram condições de se espalhar de uma maneira muito rápida, graças aos algoritmos, os sistemas informáticos que permitem que haja o que tenha gente que ganhe dinheiro produzindo notícia falsa, porque está sendo financiada por grupos ideológicos, grupos políticos, grupos, né, ligados muitas vezes a igrejas, a partidos, a frentes políticas. Então, os jornalistas têm aprendido muito nesse sentido. Algumas iniciativas vêm sendo feitas já há algum tempo, como essas agências de checagem de fatos, algumas iniciativas de educação midiática têm sido feitas, os próprios jornalistas têm mudado um pouco do seu comportamento. Antigamente, logo no começo, né, quando se percebeu que estávamos debaixo de uma epidemia de desinformação, era comum que os jornalistas nas redes sociais dessem link para aquela informação da desinformação. Né? Hoje já não acontece mais isso, né? Nós rompemos a cadeia, não damos mais o link, né? Apenas tentamos fazer com que aquela informação que é retificadora, ela circule com mais velocidade para tentar neutralizar aquela informação. Então, há um conjunto grande de vacinas, né, que estamos elaborando, estamos usando para tentar fazer isso. Infelizmente, há grupos que ganham dinheiro com isso, infelizmente, há grupos que estão disputando narrativas e a atenção das pessoas na sociedade, para tentar criar o caos, porque dentro do caos, muitas vezes, forças obscuras operam, né? Então, o caos facilita que essas pessoas e esses grupos possam operar claro, desarmar a população diante de reação social para abusos absurdos, casos de corrupção, casos de desmandos públicos, para que eles não sejam, né, Você está mais preocupado tolerados. com o uso da desinformação e das fake news para essas eleições? Eu digo isso Muito porque preocupado. eu fiz recentemente a entrevista, não tão recentemente, já tem alguns meses, mas o especialista que falou do assunto falou de como estão progredindo os recursos nesse sentido, para desinformar, para se produzir fake news, citando a Deep Web. Você que monitora, não é, a imprensa e a comunicação, como é que você enxerga os riscos, não é? Será que nós podemos perder, a verdade pode perder a batalha nessa eleição? Tomara que não, mas veja, eu sou muito preocupado com essas eleições. Teremos eleições assim importantes, né? Cargos importantes, não só o presidente da República ou o vice-presidente, mas governadores, deputados estaduais, federais, 1/3 do Senado. Não é qualquer coisa, é muita coisa sendo decidida agora. Recentemente, as principais plataformas digitais firmaram acordos com a Justiça Eleitoral para tentar combater as fake news, né, a desinformação ao longo do processo eleitoral. Entretanto, embora tenha havido uma boa vontade dessas plataformas, as medidas que elas estão prometendo são medidas ainda muito acanhadas, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. E mais, os acordos que eles fecharam com o Tribunal Superior Eleitoral
Caso eles não venham, essas plataformas, caso elas não venham a cumprir, elas não estarão sujeitas, por exemplo, a nenhum tipo de sanção. Então elas fazem, se quiserem, elas poderão, elas já prometeram, né? O Twitter vai rotular, por exemplo, mensagens, dizendo, olha, essa mensagem é propaganda eleitoral, esse autor da conta é um candidato, né? Mas apenas rotular isso não impede que informações falsas sejam publicadas. Em nome YouTube, da liberdade de expressão. Justamente, né? O YouTube, por exemplo, ele é muito lento, né, para derrubar vídeos desinformantes, né? Ultimamente ele vem derrubando alguns, mas é uma lentidão muito grande. A gente aprendeu muito nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, 2018 aqui, 2020 aqui. Felizmente, a Justiça Eleitoral agora está mais atenta em relação a 2018, 2020. Mas a estratégia é fazer grupos, segmentos assumirem responsabilidade. De fato, não há, como você disse, nenhum tipo de sanção. Não há sanção, né? Então, e veja que em algumas situações você tem uma impossibilidade técnica. Grupos de WhatsApp, você tem a criptografia de ponta a ponta. Significa que aquilo que eu digo para você e para o grupo não é monitorável pelo próprio WhatsApp. Então, como é que ele vai exercer ali algum tipo de moderação? Como é que ele vai retirar conteúdos, né? Então, onde ele tem que atuar? Ele tem que atuar no disparo massivo, no reencaminhamento, né? Reduzir o gargalo para que aquelas informações não cheguem a muito mais gente, quer dizer, reduzir a potência. Só que reduzir a potência significa reduzir a própria potência da plataforma. E aí a plataforma vai estar atirando contra si? Não, né? Então, eu estou muito cético com relação a alguns desses compromissos que as plataformas firmaram. Os partidos políticos, as federações, que são uma novidade nessas eleições, também estou muito cético com relação ao compromisso deles com a verdade, né? O jornalismo vai estar aí, né, para tentar monitorar, mas teremos muito a fazer, né? E nem sempre essas informações passam pelo crivo jornalístico. Elas passam pelas redes sociais, onde não há moderação, muitas vezes, onde há poucas ações de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Todos eles firmaram parcerias aí com a Justiça Eleitoral, mas nós não temos garantias de que eles tenham realmente armas e venham a usar essas armas para controlar a desinformação dessas eleições. Fica a dica aí para o eleitor ficar atento, não é? Muito, muito. Rogério, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político. Muito obrigada pela boa conversa. Eu é que agradeço. Um abraço para todo mundo. E saúde. Para nós. Eu conversei com o professor Rogério Cristofoletti, do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um dos criadores do Objetos, um projeto ligado à universidade que acompanha e monitora a ética praticada por jornalistas e meios de informação. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.